Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos! É muito bom tê-los aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Aos membros congregados e os que nos visitam por meio deste canal, esperamos que em breve possamos também te receber aqui em nossa igreja. Mesmo não estando juntos fisicamente, a nossa programação permanece igual. Nos domingos, às 10 horas da manhã, inicia-se ao vivo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia, às 18h30, o nosso culto de adoração. E às quartas-feiras, às 19h30, o culto de oração. Se você tem algum pedido de oração ou você deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, fique à vontade para nos mandar mensagem no número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Por fim, esperamos que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus que será ministrada e que possamos cultuar o Senhor com muita alegria neste momento. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos na casa do Senhor nessa noite para bendizer e exaltar o teu santo nome, né? E também ouvir a sua palavra e saber o que ele tem para nós nesta noite. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 2. O irmão pode abrir a sua Bíblia? Ok, então vamos lá. No capítulo 2 de Provérbios, começa assim: a excelência da sabedoria. Aí começa: filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria a teu ouvido, e para inclinares o coração ao seu entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçarem a voz, e se buscarem a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, né? Que palavra maravilhosa é essa, né? O Senhor nos dá a sabedoria e o Senhor também nos dá o entendimento, né? Irmãos, e agora nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de cada um de nós, ok? Então vamos abaixar nossas frontes, fechar os nossos olhos para nesse momento agradecermos a Deus, né? Então vamos lá? Santo Deus, poderoso Senhor, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa para bendizer e exaltar o teu santo nome, ó Deus. Senhor de misericórdia, obrigada, Deus, por tudo o que tem feito pelas nossas vidas. Nesse momento tão difícil, Senhor Deus, nesse momento em que as famílias, Senhor Deus, estão reunidas e muitas vezes em conflito, ó Deus. Entra com sua misericórdia, Senhor Deus, e traz paz para esses lares, ó Pai. Também nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Ó Senhor, cuida daqueles que estão nos hospitais, ó Pai. Tem de misericórdia, Senhor. Também daqueles que estão, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, em todos os lugares nesse momento, Senhor Deus. Entra com sua providência, com teu amor, Senhor Deus, com a sua proteção, ó Pai. Ó Senhor de misericórdia, também fica com cada família da nossa igreja, Senhor Deus. E que o Senhor, a cada dia, possa abençoar e guardar cada um, Senhor. Nós também te apresentamos a família do pastor, a vida do pastor, Senhor Deus. Que o Senhor sempre conduza a vida dele, dá a ele cada dia mais sabedoria e entendimento, ó Pai, para lidar com o que o Senhor colocaste na mão dele, esse ministério, Senhor Deus, esse rebanho, ó Pai. Abençoa a família dele, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque até o momento o Senhor tem nos ajudado. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor continuará conosco eternamente. É isso que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse momento, a palavra ao pastor para ele passar os avisos. Muito obrigado, Gil. Meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja aí no seu coração e com toda a sua família. Deixa eu te dar alguns avisos aqui, muito importantes e breves. Olha, em primeiro lugar, Deus nos abençoou grandemente na quarta-feira. Nós entregamos 0,5 tonelada de alimentos, 100 máscaras. Olha, foi uma grande emoção.
Eu só consegui tirar uma foto entregando, porque eu achei constrangedor tirar foto de todo mundo, né? Recebendo, mas muitas famílias foram abençoadas, e aí eu tenho que lembrar, a nossa campanha continua. Então você pode vir aqui na igreja todo domingo, das 9 às 12 horas, a igreja estará aberta, e aí você traz a doação de alimento. E aí, mas pastor, eu quero dar uma oferta. Não tem problema. Ali do lado vai ter um envelope escrito cesta. Você coloca ali o seu valor financeiro e deposita no gasofilácio. E aí depois é entregue ao Ministério de Ação Social e a gente vai comprar cestas, ok? O alimento. Então você não esqueça de contribuir. Nós vamos fazer a campanha todo mês de julho, um pedacinho de agosto. Qual é a ideia? Logo depois da gente juntar a meia tonelada, nós vamos levar para algumas famílias do aterro sanitário lá de Lauro de Freitas, aqui, bem próximo da gente. Então, não deixe de contribuir em nome de Jesus. Segundo lugar, não se esqueça de continuar sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Olha, aqui está o número da conta, todos os dados, você pode bater uma foto e assim, dos dados, né, e fazer a sua contribuição com muita alegria. Também embaixo aqui na descrição do vídeo, nós vamos ter todos os dados para você poder contribuir. Seja fiel ao Senhor para nós cumprirmos os compromissos e também contribuirmos na compra da cesta básica para aumentar o volume, para servirmos as pessoas. Em terceiro lugar, muito importante, olha, nós usamos 2, 3 mídias sociais na igreja. Nós usamos Facebook, o Instagram e o YouTube. Então é muito importante que você acompanhe essas redes sociais para saber o que está acontecendo na igreja. Então a igreja é você, então está acontecendo lá, você acompanha e aí sabe de tudo e não perde absolutamente nada. Em quarto e último lugar, muito importante, o Ministério de Intercessão está levantando na igreja uma meia vigília. Mas pastor, em pandemia vai fazer meia vigília de oração? Calma, nós vamos fazer a meia vigília de oração pelo Zoom, pelo aplicativo de relacionamento ali, de videoconferência. Então, quando vai ser? Muito importante, grave aí, dia 17 de julho, é numa sexta-feira, e nós vamos estar lá orando, lendo a palavra, compartilhando, testemunho, vai ser muito interessante. Nós vamos fazer isso das 10 à meia-noite, e aí vamos ter essa experiência e ver o resultado em nossas vidas. Então, se programe, participe com muita alegria, que vai ser um tempo de grande bênção em nossas vidas. Isso posto, não vou me prolongar mais, devolvo a palavra para nossa querida irmã Gil, da sequência ao culto, e já já nos encontramos. Muito obrigada, pastor. E nesse momento eu vou passar um momento de louvor para o irmão Tassis e a irmã Andressa. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, como é maravilhoso poder adorar o nome do nosso Deus. E hoje nós vamos ler o Salmo 145, nos versículos 1 e 2. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor, é impossível medir sua grandeza. Nós vamos entoar o louvor, tu és santo, ao nosso Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno do meu louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te para sempre, te amarei. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céu. És Emanuel, és o grande eu sou, ele é o Cordeiro que me
eterno Messias, Meu amigo sonho, pra mim, príncipe da paz, viverei para o teu louvor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Vou ouvir-te, Vou ouvir-te, vou seguir-te vou seguir-te para sempre. para sempre. Te amarei, te amarei. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céus. És Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, sempre ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei para o teu louvor. Príncipe da paz, viverei para o teu louvor. Meus irmãos, nós agora vamos cantar a música Eu Me Rendo. Vamos nos render aos pés do nosso Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
passo a palavra para a irmã Gilsara. Muito obrigada, Tassis e Andressa, por esses lindos louvores que vocês entoaram nesta noite. E nesse momento, agora eu passo a palavra para o pastor trazer a mensagem dessa noite. Mais uma vez, obrigado, Gil, por me passar a palavra. Deus te abençoe, irmã Gil, grandemente nessa noite em que você serviu ao Senhor com alegria. Meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja completamente sobre a tua vida e sobre a vida de sua família. É um grande privilégio encontrar você nessa noite de domingo e nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e, como eu sempre digo, com muita alegria no coração, e nós vamos dar sequência ao nosso tema. E é interessante que o tema desse mês é fidelidade, vivendo um cristianismo genuíno. E nós começamos a nossa falação domingo passado, e nós tivemos alguns feedbacks dos irmãos, animou o nosso coração. Com certeza Deus falou ao coração, não apenas de vocês, mas também ao meu. E nós vamos continuar a sequência e continuar a nossa reflexão em cima desse tema. E aí, nós vamos fazer uma caminhada diferente nessa noite. O tema é fidelidade, mas eu vou tratar do tema da infidelidade com você. Mas não é infidelidade conjugal, é infidelidade a Deus e a sua palavra. E para isso eu quero trazer para vocês um texto, uma história, e eu vou introduzir essa história agora. É de um personagem que é pouco falado na Bíblia. E o pastor Israel, mês passado, ele trouxe uma pregação sobre essa história. E esse nosso personagem de hoje é um personagem paralelo à história de Naamã. Lembra da história de 2 Reis, que o pastor Israel pregou? Naamã, que foi buscar ajuda de Eliseu para curar a lepra. E eu quero então falar hoje sobre um personagem daquele momento, mas que não é Eliseu, não é Naamã, e sim Geazim. E aí você me pergunta, mas pastor, quem é esse Geazim? Você pode abrir a sua Bíblia já aí em 2 Reis, capítulo 5, é daí que nós vamos construir a nossa fala. 2 Reis, capítulo 5. Pronto, abriu, deixa a Bíblia aberta, e agora vem aqui comigo, eu vou dar uma pequena introdução. Geazim, ele foi servo de Eliseu. E é interessante que ele era servo não apenas para pegar a comida, mas ele também era um aprendiz de profeta. E ele tinha a missão de cuidar de Eliseu. E é interessante que ele é mencionado, pelo menos aí dizem alguns especialistas, que ele é mencionado 3 vezes na Bíblia. A primeira ele é mencionado quando ele trata daquela história da mulher sunamita. Lembra dela? Que ela deu comida ao profeta, depois o profeta abençoou a vida dela a pedido de Geazim, e ela não podia ter filho porque o seu marido já era idoso. Deus abriu a madre dela e ela teve o filho. Esse menino adoeceu e morreu. Essa notícia chegou a Eliseu. Eliseu manda Geazim, vai lá, coloca o meu bordão de profeta no rosto dele e ele vai ressuscitar. O menino não ressuscitou. Geazim volta, fala com Eliseu, Eliseu vai lá, deita sobre o corpo do menino e Eliseu, com o poder de Deus, ele ressuscita o menino. Geazim está nessa história, e grave isso, é muito importante. Ele viu a manifestação do poder de Deus de uma maneira miraculosa. Ele viu ressuscitar o morto. Em segundo lugar, ele também se encontra na história de Naamã. Lembra disso? Que Naamã, foi buscar ajuda, um grande guerreiro, general do exército,
poderoso da época, busca ajuda. Eliseu manda ele se banhar 7 vezes no Jordão, ele resiste, vai lá, se banha e ele é curado de uma lepra. E é muito importante que essa lepra não era uma lepra que isolava ele, era um tipo de lepra diferente que ele poderia viver de certa maneira com alguma normalidade. Em terceiro lugar, Geazi aparece lá com o rei Jorão, falando de tudo aquilo que Eliseu fez durante uma boa parte da sua vida. Diante disso, meus amados irmãos, vamos agora à história de Geazi, naquilo que nos é importante. Eu gostaria que você apenas lembrasse disso. Ele viu o ressuscitar de um morto, ele viu a cura de um leproso de maneira miraculosa. Isso é muito importante, ele testemunhou o poder de Deus. Grave isso nos servirá lá na frente. Mas então, onde está a história de Geazi? 2 Reis, capítulo 5, 16 a 19, eu quero ler com você. 2 Reis, capítulo 5, 16 a 19. Diz assim: porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu Naamã para que ele aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço que ao teu servo seja dado de levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo Naamã holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na costa de Rimom, ou melhor, na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Esse pequeno recorte que eu li com você, e eu preciso voltar ao versículo 15, e diz assim: Naamã disse ao homem de Deus, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o Deus em Israel. Agora, pois, que aceites, te peço, um presente de teu servo. Meus amados irmãos, Naamã, depois de obter a cura, a restauração de sua vida, quando ele sai do Rio Jordão, ele volta à presença de Eliseu, oferece presente a Eliseu, e no texto que eu li, Naamã demonstra 2 coisas importantes. Primeira, ele quis agradecer ao Senhor, entregando uma oferta ao profeta. E qual foi a atitude do profeta? Ele recusou o presente, ele não aceitou. E em segundo lugar, Naamã demonstra uma extrema fidelidade a Deus, porque disse, eu vou levar terra, só me prostro para adorar o rei, o Deus de Israel. Ou seja, Naamã sai daquela experiência convertido e com o coração fiel a Deus. Detalhe que precisamos elencar agora, ele não aceitou o presente. Até aqui a história está bonita, a história é muito bela, mas Naamã parte de volta ao seu reino, e no meio do caminho acontece uma coisa estranha, que é o foco da nossa falação nessa noite. Naamã, ele começa a andar, e eu queria que você abrisse aí com muita alegria a sua Bíblia, no texto de 2 Reis, capítulo 5, no versículo de número 20. Você pode abrir aí, aliás, 19 é melhor, 19 em diante.
Olha o que diz o texto bíblico que aconteceu. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado uma certa distância, Geazim, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Olha a cara de pau dele. Olha a cara de pau. Tão certo como vive o Senhor, disse Geazim, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazim em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e foi a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Eliseu, olha que mentira. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Ele cria uma história, é o profeta, garotos, estudiosos a profetas. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes de festivais. Disse Naamã, ele ficou assustado, e ser servido de tomar 2 talentos. Instou, ou melhor, insistiu com ele e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes de festivais. Irmãos, foram mais de 20 quilos de prata. Ele pediu 2 talentos, era menos que o salário mínimo da época. Ele deu 24 quilos, mais do que isso. E ainda disse mais, deu 2 vestes de festivais, que eram roupas caríssimas, pôs sobre 2 dos seus moços, os quais levaram adiante dele. Ainda deu gente para carregar, 2 homens para carregar as pratas e as roupas de festivais. Versículo 24. Tendo ele chegado ao outreiro, tomou-os das suas mãos, tomou dos rapazes, Geazim tomou as coisas dos rapazes, e o depositou na sua casa, e despediu aqueles homens: vão embora, podem ir, e eles foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Que senhor é esse? Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazim? Respondeu ele: teu servo não foi para parte alguma, não fui para lugar nenhum. Porém ele lhe disse, Eliseu disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomardes prata, para tomardes vestes e olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua descendência, para sempre. Então saiu dele leproso, branco como a neve. Meus amados irmãos e amigos, nós estamos diante de 2 fatos que precisam ser confrontados em nosso coração. Em primeiro lugar, lembra que eu disse, Eliseu, ele contemplava a glória de Deus. Ele viu ressuscitar o morto, ele viu a madre da mulher sulamita ser aberta, teve filho, sendo marido idoso. Ele viu a cura de Naamã, ele experimentava a glória de Deus, mas ele olha para tudo isso, e ele
perde a sua comunhão com Deus, porque o seu coração era mau e perverso. Talvez você seja dizimista, talvez você toque, talvez você pregue, talvez você cante, talvez você sente nesse banco, talvez você seja alguém que diz amar a Deus, mas se o seu coração for infiel, isso não nos adiantará de nada. Nós podemos experimentar a glória de Deus, nós podemos experimentar a presença de Deus em nossa vida, mas se o nosso coração não for fiel, e eu sempre digo, a nossa fidelidade ela é provada, não quando nós estamos reunidos, um olhando para o outro, a nossa fidelidade é provada quando lá fora, nós temos que enfrentar a vida, enfrentar o pecado, enfrentar todas as coisas, e lá fazemos escolhas que glorificam o nome do Senhor, quando ninguém está vendo. Dentro do coração deste homem, de Geazim, brotou duas coisas que nós temos que vigiar o nosso coração, ou três, talvez agora Deus está me mostrando. A primeira, que não estava planejado falar, é a nossa percepção de que frequentar, de que dizer que anda com Deus, não é garantia de servirmos verdadeiramente a Ele. Vigie o seu coração. Cuidado com aquilo que Jesus fala lá no Evangelho: sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. O que você acessa na internet quando ninguém está vendo? O que você tem ouvido nesses dias e deixado subir ao seu coração? Cuidado, as aparências, elas enganam. Em segundo lugar, meus amados irmãos, ele teve dentro do coração dele, apesar de toda a experiência maravilhosa com Deus, ele teve ganância no coração. E meus amados irmãos, ganância, e a ganância e também a mentira, essas duas coisas estavam no coração dele. A ganância, porque ele fantasiou uma história, e ele queria se apropriar daquilo que não lhe pertencia. E a ganância liga ao roubo, liga ao desejar aquilo que não é nosso, ao cobiçar aquilo que não nos pertence. Então essa ganância produziu no coração dele uma atitude de se apropriar daquilo que não é dele. E é interessante que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Talvez a gente poderia dizer, não, mas ele ficou na ganância. Mas a ganância levou à mentira. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, não esqueça disso, o pai da mentira é Satanás. Se o nosso coração se envolve com mentira, seja ela branca, seja ela de qual for a cor, é pecado. Nós estamos servindo ao pai da mentira. Então, meus amados irmãos, o que Geazim experimentou nessa história? Ele vai até Naamã, cria uma história fantasiosa, cria estudantes de profeta, pede coisa, vai, guarda na casa. E ele ali mente, e ele coloca em seu coração uma ganância extremamente penosa para o seu coração. E é interessante, meus amados irmãos, que Geazim, ele talvez teve uma chance de arrependimento, mas ele não aproveitou. No versículo 25, Deus já tinha mostrado a Eliseu o que Geazim já tinha feito. Isso é um grande ensinamento do texto. Deus já tinha falado ao profeta Eliseu, porque Eliseu andava com Deus. Deus falou ao coração do profeta. Quando Geazim se aproximou, o profeta usado por Deus deu a ele a oportunidade de arrependimento. No versículo 25, preste atenção. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Geazim se pôs diante de Eliseu. Perguntou-lhe a Eliseu, de onde vem Geazim?
Esta foi a atitude, ou melhor, pergunta, que poderia levar a Geazi ao arrependimento. Ele poderia: meu Senhor, eu vacilei, eu fui lá, tomei, com ganância eu roubei daquele homem, eu furtei dele, eu menti. Ele diz: eu não fui para lugar nenhum, eu estou aqui. Naamã diz, ou melhor, Geazi recebe uma dura sentença. Naamã não. Geazi recebe uma dura sentença de Eliseu, dizendo que a lepra de Naamã passaria para ele a todas as gerações que ali se seguia. Meus amados irmãos e amigos, o que isto confronta ao nosso coração? Ele não houve arrependimento para ele. E talvez você esteja dizendo para mim: mas pastor, eu não roubo, eu não minto, eu não sou ganancioso. Mas o problema não é os fatos, estes relatos, mas sim a nossa tentativa de nos enganar e também enganar aos outros. O que nós precisamos entender que a posição de Geazi aqui é uma posição de infidelidade, mas uma infidelidade de alguém que andava com Deus, ou melhor, que dizia andar com Deus. Então o confronto para o seu coração não é para que você ande em fidelidade. Não, eu estou lhe perguntando, lhe questionando: será que a infidelidade não está impedindo que você tenha experiência com Deus verdadeiro? Se você não pode ter experiência com Deus verdadeiro, você não pode andar em fidelidade, porque você anda em infidelidade. E é interessante, antes de avançarmos um pouquinho mais, Geazi viu a glória de Deus, experimentou Deus, mas ele resolveu seguir os seus próprios caminhos. Aí, meus amados irmãos, nós estamos toda quarta-feira estudando o livro de Colossenses. E aí eu quero ler com você um texto longo, que eu vou ler quarta também. Na próxima quarta, esse eu vou ler com você também. Mas eu faço questão de ler com você, porque esse texto de Colossenses capítulo 3, eu quero que você, por gentileza, abra, deixe 2 Reis e vai lá para Colossenses capítulo 3, mais de 3.000 anos, talvez 2.000 e poucos anos, ou 3.000 anos ou mais, Paulo agora. Encontrou? Ótimo. Colossenses capítulo 3, 5 em diante. Preste atenção. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual também não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo e em todos. Louvado seja a palavra de Deus. O segredo para vencer a infidelidade é matar a nossa natureza terrena, subjugá-la a Cristo, subjugá-la à sua palavra. Então o texto está dizendo, lá a história de Geazim, ele caiu em pecado, na mentira, na ganância, um abismo puxou outro abismo, porque ele não era uma pessoa convertida, na qual tinha matado a sua natureza gananciosa, mentirosa, e talvez você não experimente a glória de Deus, porque ainda não experimentou o encontro com ele verdadeiro. Por isso, tudo é ruim para você, tudo traz dor, tudo traz peso, tanto sofrimento, tanta angústia, porque a gente pode conhecer de ouvir falar, a gente pode conhecer assim, mas a experiência com Deus é como Jó. Eu sempre falo aqui, antes de Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu experimento a presença de Deus. Agora preste atenção. Geazim viu a glória de Deus. Geazim viu a madre ser aberta. Falei sobre isso. Geazim viu a cura do leproso, viu o ressuscitar do morto, ele viu tudo isso, mas no coração dele, ele não se absteve dessa natureza pecaminosa, porque ele não era verdadeiramente convertido a Deus, ao Deus de Israel. Qual é o grande desafio aqui para mim e para você? Versículo 12 traz uma palavra bem interessante, eu vou aprofundar isso na quarta-feira. Versículo 12 de Colossenses capítulo 3 diz assim, presta atenção: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados. Meus amados irmãos, o Paulo está dizendo pelo Espírito Santo que eu tenho que me revestir. E é interessante que revestir não significa que eu vou ser vestido por alguém. Vos revista, tome a atitude de colocar sobre você esta nova natureza. Isso não é que a obra de Deus é por nossa força, mas a decisão de experimentar esse Deus, ela é nossa, e a obra vai ser completa. Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 5, com as obras do Espírito Santo, a obra do Espírito, o fruto do Espírito, na hora quando a natureza, essa natureza pecaminosa, ela vai se esvaindo do meio do seu coração, e nós começamos a nos encher e a produzir o fruto do Espírito Santo. Qual é? Contrário a todas estas coisas que Paulo diz aqui no capítulo 3, ele vai dizer: vocês vão ser cheios de bondade, de amor, de misericórdia, de gozo, de alegria. Vocês serão cheios desta glória de Deus, ou seja, eu me revisto, eu visto desta roupagem do céu. Ou seja, eu escolho andar com Deus nessa terra má e perversa. A escolha é nossa, a obra é do Espírito Santo. Amém, querido? Ela não é sua. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, não é por obra do braço do homem, mas pelo Espírito do Senhor. Está lá no Evangelho: eis que o Espírito de Deus, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que convence, o homem se reveste desta presença, escolhe andar com Deus. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu conheço. Talvez você conheça a Bíblia, talvez você consiga até recitar a Bíblia, talvez você ande até com um profeta no Novo Testamento, aquele que proclama a verdade. Talvez você ande na casa do Senhor, mas se o seu coração
não experimentou ainda esta transformação, mesmo andando na casa do Senhor, você não abdicou desta natureza humana, carnal e diabólica. E se em você ainda não está produzindo, o Espírito de Deus produzindo em você o fruto do Espírito Santo, por isso você não pode andar em fidelidade. Por isso que muitas vezes você tem vergonha de você mesmo. Talvez você pense, Deus vai desistir de mim. Eu sou tão pecador, eu sou tão falho, mas eu quero lhe dar uma palavra sobre isso para finalizar. Deus não desiste de nós. Ele não nos abandona. Isso aí que Satanás está colocando no seu pé de ouvido agora, dizendo, está vendo, você não presta mesmo, você não me segue, você é desobediente. Essa é a palavra de Satanás. Não aceite ela não. A de Deus para você está lá no Salmo 51. Quando Davi reconheceu todas as suas misérias e disse, eu fui gerado em pecado me concebeu a minha mãe, mas ele diz lá, tem misericórdia de mim, ó Deus. O que você precisa agora é pedir misericórdia, é você desejar andar e experimentar esta fidelidade em sua vida. Esta escolha está em suas mãos, dê o passo, a obra é do Espírito. Mas você precisa abrir a porta. Lembra do texto? Está lá, no Evangelho. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se alguém abrir, eu entro, limpo a casa, faço morada. Essa é a obra de Deus. Tem que haver em você arrependimento e fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, não permitamos que o nosso coração seja como o de Geazim. Vê a glória de Deus, vê as manifestações de Deus e escolhe andar no pecado. No caso dele, ganância e mentira. Lembra? Um abismo puxa outro abismo. Mas o que precisamos fazer para vencer esta infidelidade do nosso coração? Entender que a nossa natureza ela é pecaminosa e escolher em nosso coração, em nossa vida, andar em espírito, como diz Gálatas capítulo 5, e se andarmos em espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne, que Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 3, prostituição e todas estas coisas que não glorificam ao Senhor. Que o Senhor Deus abençoe teu coração ricamente. Que a palavra dele não volte vazia. E que a sua escolha não seja a escolha da infidelidade, seja a escolha da fidelidade, que é este o tema do mês. Desejo a você uma ótima noite. Agradeço a irmã Gilsara que dirigiu esse culto, a Tarsis e a Andressa que adoraram ao Senhor com muita alegria nessa noite, e que você continue tendo, ou melhor, um bom início de semana na presença do Senhor, e quarta-feira nos encontramos para estudar o livro de Colossenses. Eu vou orar para encerrar o culto. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esse momento tão especial de louvor e adoração. Obrigado por tua palavra que confronta o nosso coração e que ao confrontar o nosso coração nos leva a uma atitude de buscar a tua presença para andar em fidelidade. Para andar em fidelidade. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, reveste o nosso coração de alegria, reveste o nosso coração de amor por tua palavra, para não permitir que ele, nosso coração, vendo tantas maravilhas da tua presença, escolha um caminho tortuoso do pecado e da infidelidade.
traz ao nosso coração, Pai, o desejo de estar em Tua presença e que esta palavra pregada e ministrada adentre profundamente ao nosso coração, nos chamando à responsabilidade de andarmos em fidelidade em Tua presença. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja, sobre todos que conosco adoraram ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ótima semana, com fidelidade no coração.